Olá a todos, bom dia. Eu sou o Heitor da Danfoss, sou do marketing. Gostaria de dar boas-vindas a vocês ao nosso webinar, que você precisa saber sobre o Vacom 1000, com o nosso engenheiro Eduardo Garbim. Esperamos que esse tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de todos nós, espectadores, e agradecemos pela presença. Agora eu vou compartilhar algumas informações úteis para incrementar a sua experiência. A visualização que verão pode seguir as situadas em posições diferentes na sua tela, mas compartilharemos a função de cada uma delas. No lado esquerdo superior, você verá as webcams dos apresentadores. Logo abaixo está disponível o campo para você enviar suas perguntas. Em seguida, temos adicionais sobre temas, algumas informações. Em alguns casos, links para download nos materiais abaixo. Centralizado na tela, você verá a apresentação. Você poderá deslizar aumentando ou reduzindo esse campo. À direita estão disponíveis as informações dos nossos palestrantes. Você poderá entrar em contato com eles no e-mail que está disponível. Se estiver habilitado, você poderá agendar uma reunião com o time de vendas também. Na parte inferior da sua tela, você poderá personalizar a sua experiência. Também estão disponíveis os tópicos de reação, pesquisa de satisfação e o certificado que receberá ao final do webinar. Caso a apresentação ou webcam do apresentador fique congelada, sugerimos que atualize a tela do seu navegador. Pedimos que ao finalizar o webinar, responda a nossa pesquisa de satisfação, que será visível em sua tela. A sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueçam que também de fazer o download do seu certificado de participação ao finalizar este webinar. Agora eu passo a palavra para nosso engenheiro de vendas, José Garbim, para que possa seguir com a apresentação. Bom dia, Garbim. Bom dia, Heitor. Obrigado. Bom dia, senhores. Obrigado pela participação nesse webinar de hoje. Nós vamos falar sobre o produto Vacom 1000. Antes, eu gostaria de me apresentar brevemente. Eu atuo no segmento de automação e drives há pouco mais de 20 anos, com equipamentos de grande potência. E aqui na Danfoss estou há 11 anos trabalhando em alguns segmentos verticais, no momento com saneamento, fazendo a prospecção e vendas de drivers para o mercado de São Paulo. Tá? Bom, nós vamos falar hoje, então, como eu disse, sobre o Vacom 1000, uma solução de média tensão da Danfoss, de inversores de frequência. Esse primeiro slide, eu não vou entrar em detalhes dele, ele é só uma visualização geral das características principais do produto, que nós vamos ver em mais detalhes nos próximos slides, tá? O conversor de frequência de média tensão, ele é uma solução que busca ser amigável com duas partes da instalação do cliente, vamos dizer assim. Então, uma delas seria com a entrada, né? A gente faz um destaque aqui de que ele é uma solução inferior a 5% de THDI de corrente, né? Para quem está familiarizado com conteúdo de harmônicas, o tema, né, de harmônicas, sabe que isso é uma característica bastante relevante para sistemas industriais. E a outra característica importante é que o drive ele também é amigável com os motores, né, por conta da tecnologia que ele emprega, né. O que ele tem aí de interessante que a gente pode destacar agora nesse primeiro momento? O design dele, né, a gente chama de design modular, ele é composto por praticamente aí alguns blocos principais, né, no produto, que a gente vai detalhar mais à frente. O segundo tópico aqui, a tensão de saída, a gente fala baseada na tecnologia de inversor multinível. Então, o que seria isso? Ele vai trabalhar com células de baixa tensão, que vai ficar claro no diagrama mais à frente, onde a tensão de saída, a média tensão, ela é composta de acordo com a associação de inversores em baixa tensão. Tá?
na saída do drive. Um diferencial aqui do produto, né, que seria um opcional, ele, por ser uma solução normalmente utilizada em sistemas que requerem alta disponibilidade operacional, ele possui o bypass automático de um desses componentes de potência que vierem a apresentar falha. Tá? Além disso, ele também pode ser configurado com uma redundância desse componente de potência. Porque na primeira situação, somente com o bypass, ele simplesmente não para, né? Isso já seria um aspecto positivo. Mas na segunda situação, a redundância, ele além de não parar, ele vai continuar entregando potência plena, tá? Potência e tensão plena na saída do drive. Então você não diminui sequer a velocidade, enfim, né? A produtividade aí do seu processo. E o último tópico é a questão dos ventiladores de refrigeração, que podem também apresentar redundância para você não ter aí como um gargalo a alta refrigeração do próprio inversor. Tá. Falando aí um pouquinho do qual que é o range de potência e de tensão desse produto, ele vai, como a gente vem falando aqui, ele é aplicado à média tensão, que no Brasil aqui a gente pensa até 13.8 kV, tá? Então os drives eles vão poder acionar motores a partir de 2,4 kV até, a gente coloca aqui essa classe de 10 a 11 kV. Quando eu me refiro a 13.8, eu estou mencionando a entrada do produto, tá? A gente vai ver em detalhes aí a questão do transformador, isolador, defasador mais à frente. O produto, normalmente ele é utilizado como a maior parte dos inversores de frequência no segmento industrial, em bombas e ventiladores, justamente com uma grande benefício, né, de economizar energia. Tá? Então, eu modulo a velocidade do conjunto motor-bomba, adequando ali a pressão, a vazão desejada, e vou conseguir ter um potencial de economia muito grande, principalmente por estarmos falando de motores muito grandes, extremamente importantes para as plantas que estão instaladas. Então, normalmente, grosso modo, a gente vai falar em torque quadrático, bombas e ventiladores. Porém, ele também pode ser, obviamente, aplicado em cargas com características de torque constante. A gente destaca algumas aqui, né? Na parte de referências lá no final da apresentação a gente vai citar algumas aplicações que temos aí, né? No segmento de mineração, segmento de açúcar e álcool, né? Então temos cargas com característica conforme esse tópico aqui, torque constante, né? Moinhos, misturadores, etc. Trituradores, né? E o controle, ele pode ser feito, o famoso /F, controle mais simples para controle de bombas e ventiladores, como eu destaquei, ou com realimentação, né, vetorial com realimentação ou sem sensor, tá bom? Falando ainda um pouco das características do produto, é algo que eu gosto bastante de dar foco, e a gente, né, de modo gerais, que trabalhamos com acionamentos, é sempre falar em corrente, tá? Então, a potência, ela claro que é relevante ao norte, mas a corrente é importante, porque o mesmo motor, ele, em função do seu rendimento, do seu número de par de polos, ele pode apresentar variações na corrente. Então, eu sugiro, nos próprios manuais que nós temos aí, que nós podemos compartilhar, que estão disponíveis, é sempre olhar a folha de dados do motor, o parâmetro de corrente, né? E depois verificar o quanto que cada faixa aqui do produto ele está disponível para fornecer em corrente, tá? Os drives eles podem ser ligados em redes com 50 ou 60 Hz, estão atendendo aí todos os requisitos do mercado brasileiro, né, internacional.
A sobrecarga, obrigado, Heitor, típica de 110%. Nos nossos manuais, a gente também apresenta a sobrecarga como 150%, né, para ciclos onde você tem uma sobrecarga, um regime de sobrecargas diferentes. Grau de proteção, a gente vai ver o aspecto físico depois do IP31 e do IP42. E as certificações que nós atendemos, elas permitem a utilização do produto no mercado doméstico ou internacional. Bom, esse slide ele é interessante, ele mostra o que a gente chama de alta densidade de potência, né? E até vou introduzir aqui dois nomes, que a gente chama de standalone, que seria essa versão aqui mais compacta do produto, e o line-up, que seria o drive estendido, maior, tá? Para potências acima de 215 amperes, ou melhor, de corrente acima de 215 amperes, que a gente destaca aqui na tabela, tá? O produto ele tem essa apresentação, onde você tem aqui a seção de controle, aqui mais à esquerda, ao alto, tá? E onde é feita a entrada e saída de cabos, né? Nessa parte aqui, olhando de frente do lado esquerdo. A gente tem aqui na parte superior o gabinete onde estão deixa eu colocar o pointer aqui. Vocês conseguem visualizar aqui o pointer, né? Legal. Então aqui onde está as células de potência. E na parte inferior, onde está o transformador, tá? Transformador que eu dei o nome aqui de isolador defasador. Então, destaque, né? Ele é um único painel pronto para ser instalado, né? A gente chama o conceito plug and play, né? Então você conecta os 3 cabos na entrada, os 3 cabos na saída e você tá pronto para rodar, grosso modo, né? Obviamente ligando aí toda a parte de comando, né? Para fazer o controle. Totalmente montado e testado, sem peças separadas. Então ele é uma seção única de transporte. E está disponível nessas potências que a gente pode ver aqui na tabela, né? Então, o standalone ele vai de 3.3 kV até 6.6 kV, as correntes são até 215 amperes, e a gente vai depois entrar no detalhe também, né? Sobre essa questão de pulsos no transformador defasador, né? Pode ser de 18 a 36, lembrando que isso daí acaba sendo uma consequência da composição da tensão. A princípio, eu não buscaria especificamente um número de pulsos, né? Ele vai ser uma consequência dessa formação da tensão de saída, tá? Aqui a gente consegue ver o drive com as portas abertas, então a seção de controle novamente, né? Aqui, nesse caso aqui seria um drive de 4.16 kV. Ele tem em cada fase aqui do trifásico 4 células de potência, né? Então a gente pode contar aqui 4 células, né? Vezes 3 são 12, seria um drive de 24 pulsos. E o transformador isolador defasador logo abaixo. Aqui seria o que eu falei, o segundo nome aqui, que é o line-up. Ele já é um drive que pode chegar até 680 amperes em correntes que vão de tensões de 2.4 até 11 kV. Tá? Como consequência disso, a gente vai ter drives partindo de 18 até 54 pulsos. Mais à frente a gente vai ter uma ideia de qual que é o benefício disso, né? A consequência em relação a THDI. E um destaque aqui, ele tem nesse ponto do produto, a gente tem a seção, né, na verdade, seção de entrada, né, temos o painel de células de potência, depois uma seção para transporte, porque ele acaba sendo uma solução maior, né, e a partir do painel do transformador propriamente, tá? Aqui fica mais claro tudo que a gente estava citando aqui de característica, transformador, isolador, os blocos, né, a parte das células, THDI, pulsos, etc., né, o que é tudo isso para quem não tem contato com
com o produto ainda, não teve oportunidade de ter contato com o produto, com esses termos. Essa topologia, né, como a gente chama, ela é composta, então, de um transformador, que está simbolizado aqui nesse desenho, né? Ele tem uma característica especial, né? Então, ele, além de isolar o circuito, de isolar a entrada da parte de potência propriamente, ele tem uma característica que a gente chama de defasar. E o que seria isso, né? Todo conversor de frequência, ele intrinsecamente, por conta do estágio retificador, ele polui, ele vai criar um nível de poluição da rede elétrica, né, que a gente chama de distorção harmônica de corrente. Nessa associação que é feita, tem uma sutileza da topologia, que ela faz com que a soma vetorial de uma poluição que eu estou gerando em um grupo de células, ele seja somado vetorialmente, anulando do grupo adjacente. Então, é uma característica extremamente interessante do produto, em que ele se torna uma solução de baixa distorção harmônica. Tá? Cada dessas caixinhas que a gente está vendo aqui acaba sendo um inversor de frequência em baixa tensão. Tá? E aqui, quando eu olho o motor lá embaixo, e associo essas 3 células, né, elas vão compor a média tensão. Então, inversores de baixa associados em série vão compor a média tensão. Então, de forma resumida, eu tenho média tensão aqui na entrada, nesse transformador eu tenho média tensão no primário e no secundário eu tenho baixa tensão, alimentando os inversores monofásicos, e os inversores associados em série vão compor a média tensão para o motor. Tá? O que isso vai me permitir, né? Ampla faixa de tensão, eu vou ler aqui rapidamente, né? Baixo conteúdo harmônico, que a gente já falou bastante, né? O design modular, as células de potência conectadas em série, né? Que a gente já comentou, tensão de saída multinível, esse não foi dado o foco ainda, tem um slide mais à frente que deixa mais claro o que é isso exatamente. Design de redundância N+1 opcional, vai ficar mais claro em outro slide. Bypass de célula. Existe a possibilidade, na verdade ele é não regenerativo, né, sem frenagem dinâmica, e a refrigeração do produto é a ar. Bom, aqui nesse slide a gente tem uma apresentação de como que é o comportamento da corrente na entrada, por conta desse alto número de pulsos, né? Ele acaba tendo uma baixa distorção harmônica de corrente. Então, se a gente observar a forma de onda da entrada, ela é praticamente uma senoide, tá? Quem já teve a oportunidade de verificar como que é uma retificação com presença de quinta e sétima harmônica, vai verificar que existe aqui uma queda aqui no pico dessa forma de onda de corrente, né? Na medida que eu vou aumentando o número de pulsos, a senoide ela vai ficando com uma característica mais próxima de uma senoide perfeita. Tá? Então, e falando sobre a saída, né? Então, a questão do que é o multinível, como eu tenho flexibilidade, nesse caso aqui, desse diagrama, né? É um drive de 36 pulsos. Como que eu sei isso, né? Então, eu tenho os inversores monofásicos por fase. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesses 6 inversores, cada inversor dele ele tem 6 diodos para fazer a retificação. Então, eu tenho a retificação a 6 pulsos. Vou ter também, se a gente contar, são 6, 2, 3, 4, 5, 6 secundários no transformador. Cada retificação a 6 pulsos, 6 vezes 6 células, são 36 pulsos. Existe uma regra de formação de conteúdo harmônico que ela diz que você tem o número de par de pulsos mais ou menos 1. Então, no caso 36, nós vamos ter o número de
pegando a 35ª e a 37ª harmônica vão ser as primeiras ordens harmônicas presentes. Então, significa, numa distorção harmônica de corrente, provavelmente muito inferior aos 5%. Com 18 pulsos, a gente já tem essa característica dos 5%. Quanto mais você vai reduzindo conteúdo harmônico em 23ª e 25ª, né, que seria o caso do drive de 24 pulsos. Depois de 30 pulsos, a 29ª e a 31ª. Então, você vai tendo a distorção harmônica refletida ao primário extremamente baixa. E falando aqui de saída, eu tenho a capacidade, a flexibilidade de chavear esses inversores em momentos distintos. Então, cada um deles ele pode ter 3 estágios aqui. Ele pode ter o positivo, o zero ou o negativo, né? Eu posso inverter aqui a onda quadrada, né? Similar ao PWM de um drive 3 níveis. Porém, aqui como eu vou fazendo uma série de associações, eu posso ver que a forma como essa senoide sobe, que o PWM, ele não sobe simplesmente para nível positivo, plena tensão, média, zero, ou inverto toda ela para média tensão, mas de forma negativa. Eu vou subindo e descendo gradativamente através do chaveamento de todas esses inversores monofásicos. E com isso, eu consigo, ao invés de fazer aquele PWM característico, né, que é formado por por uma onda quadrada, eu componho uma senoide com essa característica que a gente está vendo aqui. Qual o benefício disso para o motor, né? São alguns, mas um principal deles é que eu consigo utilizar uma isolação padrão, né? Então, até motores que não contemplavam isolação para inversor de frequência, eles podem trabalhar com esse tipo de tecnologia, porque acabam não tendo aquela característica agressiva do DUDT, que pode vir a furar o elétrico do motor. Tá? Então, isso é um benefício aqui de tensão, forma de tensão de saída, que a gente fala que é amigável, né, com o motor. Bom, aqui, novamente, um detalhe aqui de design modular, mostrando como que se dá essa associação das células em cada fase, né? Então, isso aqui seria um drive de característica de 30 pulsos, porque tem 5 células por fase. Ele vai poder alimentar um motor de até 6 kV, tá? Então, esse seria só uma ilustração de como que isso se dá. Aqui a gente vai ilustrar como que ocorre o bypass de uma célula de uma célula que vier a apresentar uma falha, né? Então, como que é o descritivo, né? Se uma célula de potência falhar, o sistema realiza o bypass de célula automaticamente, né? Então, ele identifica qual dessas células, né? Nesse caso aqui, de 4.16 kV. Ele identifica qual célula apresentou uma falha, ele mede, né, todas as células através de estado sólido, né, ele isola a célula, né, então ele faz esse chaveamento que a gente está vendo aqui na saída, faz o fechamento desse contato, né, que não é um contato mecânico, é um estado sólido, e isola, ele curto-circuita, né, a célula. E o sistema ele não para, tá? Então, cada célula é monitorada e a operação com tensão reduzida ela ocorre, porém o sistema não para. Tá? Ok, só um minutinho, acho que eu cliquei 2 vezes. Vamos lá. Isso, exato. Então ele está mostrando aqui, né? O sistema falhou, ele acaba isolando as demais células para adjacentes, né? Nas fases adjacentes para você não ter desequilíbrio e o sistema não para. Muito bem. Aí o que seria o sistema com redundância? Basicamente ele vai operar com uma célula reserva adicional, né? No momento que uma célula vier a falhar, ele não perde tensão, ele continua operando com tensão plena.
Vamos falar agora um pouquinho sobre um grande benefício do transformador isolador defasador, que é de apresentar flexibilidade para compatibilizar primário e secundário, né, com tensões diferentes. Então, nesse primeiro caso que a gente pode ver, numa solução convencional, você tem um inversor de frequência, né, que teria uma entrada em 6 kV, por utilizar componentes de média tensão, e ele vai ter o motor, né, com 6 kV também, tá? Então ele compatibiliza a mesma tensão da entrada com a tensão da saída, né? Similar a um drive de baixa tensão, né? Porém trabalhando com componentes em média. Então se eu tenho uma rede de 11 kV, eu tenho uma necessidade de ter um transformador rebaixando aqui de 11 para 6 kV para que ele possa operar normalmente. Qual que é o benefício quando a gente vai utilizar o vácuo mil? Como eu já tenho o transformador isolador defasador, eu posso compatibilizar as tensões na entrada e na saída. Tá? Então, se eu tenho um motor em 6 kV e eu tenho aquela rede em 11, eu faço com que a adequação dessa tensão ela ocorra no transformador que já está intrínseco ao inversor. Não preciso colocar obrigatoriamente ter uma entrada em 6 kV, porque a tensão do motor é em 6 kV. Eu posso fazer essa compatibilização aqui dentro do drive. Isso gera um benefício que eu posso deixar de ter que instalar um transformador, ou no caso de um sistema existente, se for do meu interesse, sistemas aí que você tem um transformador antigo a óleo, né, ele requer ali contenção, manutenções, etc. Eu posso simplesmente eliminar aquele transformador e me valer da tensão, né, de 11 kV na própria entrada do drive. Lembrando que até 13.8 kV é possível fazer essa compatibilidade aqui, tá? E é interessante destacar que o contrário também é válido. Então, se eu tenho uma tensão, ainda que ela seja menor na entrada, qualquer nível, tá? Isso daí vai, obviamente, a gente vai precisar desenvolver ali um transformador especial, porém é perfeitamente possível fazer isso. Então, qualquer nível de tensão, a informação que eu tenho do gerente global do produto é que até mesmo baixa tensão você pode alimentar em 440 volts e alimentar o motor, alimentar o drive em 440 volts e elevar a tensão na saída para média tensão. Tá? Então dá para fazer isso daí. Sim. Então aqui ele destaca 6 kV na entrada, 10 kV na saída. Tá? Nos próximos slides aqui, a gente vai falar um pouco mais agora já tendo esgotado aí a parte de topologia, como que o produto funciona, a gente vai falar um pouco mais de acessórios, né, de outros conceitos do produto. Tá? Então, aqui é um detalhe de IHM, né, ele é fornecido com uma IHM standard de 7 polegadas, e ela tem como opcional uma IHM maior, que de 10 polegadas, tem uma série de botões, de comando, de sinalização na parte de controle que a gente destacou aqui do drive. Tá? Falando de grau de proteção, o produto, ele, como a gente já falou, ele pode ser fornecido em 2 graus distintos, aqui, P31, que é o padrão, e ele pode ser colocado aqui umas venezianas para transformar em IP42, tá? Então, ficaria com essa apresentação que vocês estão vendo. Um conceito que a gente falou lá no início, e vamos ver um pouquinho mais de detalhes, é a questão da redundância de ventilador. Então, uma característica simples aqui, porém bastante interessante, que é um controle para aumentar a disponibilidade dos ventiladores. Então, os ventiladores eles vão sempre estar funcionando, tá? Ele faz um rodízio de forma automática. Tem uma animação que mostra ele trocando aqui, né? Então, fazendo a troca das posições dos ventiladores que estão funcionando. Esse controle ele pode ser manual, pode ser automático, e pode ser definido também o tempo de ciclo de operação, tá? Para que ele alterne periodicamente, haja um desgaste homogêneo, e quando um ventilador vier a falhar, né? Ele simboliza aqui pelo ventilador em vermelho, o ventilador reserva
você tenha uma garantia de que ele está funcionando, né? Então, senão você deixa o ventilador ali redundante parado e quando você vai precisar utilizar ele não está funcionando. Então é um desgaste homogêneo e uma garantia de funcionamento. Tá? A gente tem algumas... esse daqui eu não vou entrar em detalhes, não. Bypass, energização suave. Aqui, esse aspecto aqui eu acho que é mais interessante de falar, que é a conectividade dos drives. Então, a parte de conectividade, tem as redes, né? Como a gente fala aqui na Danfoss, a gente só, na parte de drives, né? Só fazemos drives, então a gente tem que ter flexibilidade com todo o restante da automação. Então, aqui uma visão rápida, geral, de todos os protocolos que a gente pode conversar. Um drive, ele está disponível, né? Ele é flexível e comunicativo com os protocolos, CLPs de mercado. Muito bem. Aqui nós estávamos apresentando algumas informação mais comercial a partir de segmentos que nós estamos presentes, né? Aqui eu acho interessante destacar a parte de comparativo, né, da solução standalone com o line-up. Então, o standalone, como eu falei, ele é até 215 amperes em 2.4 a 6 kV, tá? O line-up, ele é até também 2.4 a 6.9 até acima de 215, né, que são até 630 amperes. E para a faixa de tensão de 10, 11 kV, ele está disponível em todas as correntes. Tá? Aqui uma visão de células de potência, elas têm, só para ter uma ideia, né, do aspecto físico delas, ali o dimensional, né, as faixas de corrente vão a partir de 36 amperes, então 36, 50 e 70 amperes, nós temos essas dimensões que a gente pode ver aqui embaixo. Tá? Depois, na medida que vai aumentando, ela vai evidentemente ficando maior aqui, até as células de 680 amperes. Tá. São essas as visualizações. Falando um pouquinho agora de peças de reposição, nós temos a recomendação para 3 categorias aqui, vamos chamar assim: comissionamento, né? 2 anos de operação e 5 anos de operação. Para comissionamento, basicamente ter a célula de potência reserva, né? Então, no caso de uma falha de uma célula, a política é fazer a reposição hoje da célula, né? E fusíveis também, né? Célula de potência também normal, componente normal de utilizar em startup. Para 2 anos de operação, continua sendo a célula, algumas placas, né? Placas principais, fonte de alimentação e fusíveis, né? Outra coisa que é importante, né, é sempre a substituição dos filtros das portas. E para os componentes de operação, a lista é um pouquinho mais extensa aqui, ela envolve outras placas, né, fontes, ventiladores também, né? São componentes que sujeitam a desgaste mecânico, então são componentes que a gente recomenda que se tenha. Eu não vou entrar, vou pular essa seção toda aqui de Drive Pro. É um programa global da companhia, mas mereceria falar apenas sobre esse tema em outro momento. Seria as políticas de serviço, desde quando o Drive ele é colocado numa instalação, ele está sujeito ali, o cliente pode contar com o nosso suporte em startup, manutenções preventivas, garantia estendida. A gente tem uma cesta ampla de produtos de serviço, tá? E, enfim, eu iria concluir essa apresentação com a apresentação de algumas das referências que nós temos globalmente, né? Então, não estão todas aqui, né? Tem bastante referência na Europa.
produtos que a gente pode ver aqui, porque por conceito, né, europeu, de 6 kV a 10 kV, que é o que a gente pode ver que predomina mais, né? Potências bastante variadas, drives até aqui de 5.000, aproximadamente, deve ser algo aí próximo a 5.000 cavalos. A maior parte dos usuários, por conceito de disponibilidade, acaba utilizando o bypass automático, né? E aqui o que nos importa bastante também, Brasil, México, Argentina, Paraguai, Chile, né? Nós temos já importantes referências no segmento de saneamento, açúcar e álcool, como comentei, mineração, indústria de óleo e gás. Então, são características, são segmentos que possuem partidas importantes, né? Que reconhecem benefícios nessa topologia. São lugares onde normalmente você tem um benefício ter essa alta densidade de potência, então o espaço nessas plantas são bastante disputados e o produto, ele por ser bastante compacto, ele acaba encaixando muito bem. Além também, né, de ter outro benefício que eu acabei não falando, que é a distância de cabos, né? Então, aplicações até 1 quilômetro aí, aproximadamente, de saída entre a saída do drive e o motor, você já tem não há necessidade de cuidados especiais. O produto, ele já, por conta da característica do multinível, do multinível na saída, né? Ele tem essa flexibilidade de distância. Tá? Então, eu diria que é isso, né? Uma apresentação rápida, geral aqui das características do produto, e fica à disposição para esclarecer dúvidas, entrar em mais detalhes no que houver aí interesse em conhecer. Tá bom? Conseguir, depois a gente pode encaminhar também por e-mail, né? Mas a gente teve bastante perguntas. Acho que uma primeira aqui, a principal, você já respondeu, mas acho que vale reforçar. Perguntaram se é possível ter a tensão de entrada diferente da saída, né? E se qual que pode ser maior do que a outra. Sim. Isso, a gente já deixou claro isso. Vou até jogar o slide de volta aqui na tela, para ficar fácil de comentar. Então, isso daí é muito interessante. A gente normalmente consegue melhorar projeto e até melhorar, eu diria que até a rentabilidade do projeto, né, para os nossos clientes, compatibilizando ali um 13.8 que está disponível e eliminando toda uma construção civil, a compra de transformadores para compatibilizar um 416 ou um 3.8, né, tensões típicas que a gente encontra no saneamento, por exemplo, para compatibilizar uma entrada e uma saída. Então, é bom destacar isso, porque dá para melhorar tanto um sistema existente como um projeto, né? Diminuindo ali, como eu destaquei, a questão civil, né? Para alojar esses transformadores e até o próprio rendimento, né? Apesar de ser alto, o rendimento do transformador é um componente que vai deixar de rodar ali por, sei lá, 20 anos ali numa instalação, né? Então dá para fazer isso, e eu acho que o destaque maior que eu diria é que dá para fazer, inclusive, tensões menores e, inclusive, baixa tensão, alimentar o Vacuum Mill e você ter média tensão na saída. Então, pode ir para a próxima, Miguel, por favor. Legal. Tem uma outra pergunta aqui que estão perguntando sobre o nosso fornecedor transformador defasador, se ele é nacional. A informação que eu tenho é que ele é todo importado, tá? Eu não saberia te responder isso no momento. Pelo que a gente sabe, né? Até que o André perguntou, o transformador não é um acessório fornecido junto com o drive, ele faz parte do equipamento, né? Então ele já vem junto com o equipamento, vem importado como equipamento como um todo. A próxima pergunta é se o inversor já possui bypass de célula.
ele possui, né, mas como um opcional. Então, o cliente ele precisa solicitar o bypass, né? Ele, como eu destaquei, ele não é um componente mecânico, ele é estado sólido, né? Então não tem risco de falha, né? Isso é uma coisa interessante. E a característica adicional seria o bypass de célula redundante, né? Então ele não vem nativo nem com o bypass e nem com o bypass redundante. Você tem que pedir um ou os dois, né? Os dois recursos. Tá? Legal. O bacana é sacar que o bypass de célula garante a disponibilidade do drive, porém com ele trabalhando com uma capacidade menor, né? A gente não vai conseguir operar com 100% da capacidade dele. A outra pergunta aqui é sobre o nível de ruído do exaustor de ar do módulo das células. Tá, essa informação não tenho agora de bate-pronto. O que a gente tem de informação, né, até de catálogo, que o equipamento como um todo, a gente não teria informação somente do exaustor, mas o equipamento como um todo, ele gera um ruído de 85 decibéis até 1 metro de distância. Isso aí é a nossa especificação do produto. Ok. Uma outra pergunta se o bypass de célula é opcional, né? Respondemos que sim. O equipamento, essa solução tem que ser solicitada como acessório. A próxima pergunta aqui, Gabi. No caso de uma falha após a realização do bypass, a substituição da célula pode ser feita com sistema energizado? Eu acredito que não, até por questão de NR12, hein? Você teria que isolar desarmar o disjuntor, né? Remover a energia do trânsito do inversor e aí fazer o reparo com um sistema sem energia, né? Por questão de segurança. Concordo, com certeza. Aí a substituição, né? Você fazer a troca ou a retirada da célula tem que ser feito com equipamento desenergizado, né? Não é possível fazer com ele energizado mesmo após o bypass de célula. Sim. A próxima pergunta que nós temos aqui é sobre os protocolos de rede, né? Se apenas o Modbus RTU é padrão e se o restante é tudo opcional. Essa aqui, na verdade, é simples, né? Todas as comunicações, na verdade, são opcional. Até mesmo o Modbus RTU. É sempre fornecido como módulo à parte. O equipamento, como nativo, não tem nenhuma rede padrão incorporada nele. Ok. Mais uma pergunta aqui, perguntando sobre a topologia de software e controle que o Drive tem, se ele seguiu o mesmo sistema da linha NXP ou segue um novo padrão. Pelo que a gente sabe, né, foi feito um novo produto, mesmo chamando como Vacuum, né, ele segue a estrutura de qualidade que a Vacuum e a Danfoss implementou, porém ele é um novo produto. Então ele não tem nada parecido ou similar à família NXP ou outra família de drive da Danfoss, seja linha VLT ou linha Vacuum. A gente está com bastante pergunta. Vamos tentar responder todas, a gente tem mais alguns minutos. Qual o critério para acionamento de motores muito distantes do inversor? Acho que o interessante sempre é conhecer a aplicação, né? Que distância exata seria essa? Característica de cabos, né? Que tipo de cabo está sendo utilizado? Temperatura, como que os cabos vão ser instalados. Eu acho que teria que responder uma série de perguntas para conseguir conhecer nível de queda de tensão e aí tomar alguma precaução ou não, né? Então, a pergunta ela tá bastante aberta, né? Então, não estou dizendo que ela não tá bem feita, não é isso, né? Ela tá bastante aberta, eu estou colocando quais são alguns dos quesitos que a gente tem que levar em consideração. Então, instalação, o tipo de cabo, qual a corrente, enfim, ciclo de sobrecargas. Então, uma série de pontos para a gente analisar antes de chegar à conclusão se é necessário tomar algum cuidado ou não, né? A gente sabe, né, que a questão do produto, até 1 quilômetro a gente não precisa ter nenhum cuidado, o equipamento padrão ele consegue atender. De 1 a 2 quilômetros
é necessário somente uma análise básica do projeto para ver se há necessidade ou não de se colocar algum filtro na saída. Acima de 2 quilômetros, aí sim, a gente tem que fazer uma análise mais criteriosa do projeto para entender se há necessidade de algum sobredimensionamento ou alguma outra solução. Mas distâncias até 1 quilômetro, o equipamento atende de forma padrão. Mais uma pergunta aqui. Gostaria de saber se tem uma tabela do tamanho dos inversores de acordo com a potência e tensão. Isso temos, né? Até mesmo no nosso catálogo do Vacom 1000, que foi recentemente traduzido em português, a gente tem essa relação. Sim. O produto até enquanto standalone, para ter uma ideia, né, a altura dele é na casa de 2,70, 2,80, né, dependendo da configuração do ventilador. Profundidade 1,25 m. E a largura, ele vai de 1,60 até 1,90, tá? Dependendo da tensão de alimentação. Quando ele vai para o conceito de line-up, aí ele praticamente dobra a largura. De 1,90 ele vai para praticamente 4 metros. E aí ele vai ampliando na medida que você vai tendo tensão de saída maior, porque justamente você está acrescentando mais células. Mas todas as informações, como o Miguel destacou, podem ser encontradas no catálogo, né? Lá vai ter a informação de peso também, né? Que é importante para manusear o produto. Então tem tudo lá mesmo. Mais uma, hein, Garbim? Vocês têm drives com comunicação Ethernet IP? O Garbim, acho que o seu áudio deu uma falhada. Tá me ouvindo? Alô? Oi? Ok. Eu até publiquei aqui o slide com as comunicações, né? Então a gente tem os protocolos Ethernet IP aqui, que a pessoa questionou, né? Os principais, Modbus, Profinet, né? Tudo base Ethernet e os mais antigos, eu diria até, né? E menos usuais aqui, o Profibus e o próprio DeviceNet. Então ele é bastante aberto e flexível. Pode ir para a próxima aí, Miguel. Só um minutinho. Qual o critério para acionamento de motores antigos ou de isolação não apropriada para operação com inversor de frequência? Respondendo ao longo da apresentação, ele é o drive, pelo fato de ele ter aquela formação da média tensão em multinível, não há um cuidado especial para isso, tá? Então, um motor existente que nunca, inclusive instalações antigas, né? Eu quero otimizar o inversor justamente para buscar aquele benefício de economia de energia. Eu quero modular uma bomba, um ventilador de um motor que foi instalado ali há 15, 20 anos, né? Está perfeitamente operacional e não contemplava, obviamente, naquele momento, operação com inversor. Posso colocar um Vacom 1000? Pode. Ele é amigável, então essa é a palavra para ficar gravada, ele é amigável tanto com rede como com o motor. Ele foi concebido justamente para não gerar nenhum distúrbio para os dois lados, tá? Então, não há um ponto de preocupação com relação a isso. Bacana. A próxima é: as células são extraíveis? Sim. É possível instalar um transformador separado do inversor? Não. O transformador ele faz parte integrante do produto e não é possível, né? Como a gente pôde ver, ele tem pela quantidade de secundários e de conexões, ele tem uma conexão relativamente complexa, né? E ela precisa ser feita em fábrica, com os devidos testes, então ele faz parte integrante do módulo, tá? Do produto como um todo. Bacana, vamos lá. O drive, ao bypassar uma célula em falha, automaticamente bypassa uma de cada fase. Não teria a opção de apenas bypassar a célula em falha e deixar todas as outras ativas usando o deslocamento de neutro? Existe. Essa daí é uma boa pergunta. Existe sim, e isso está contemplado no produto. Ele faz o rearranjo, né? O neutro ele é flutuante, então ele faz esse rearranjo para que não... Porque você tem uma perda de potência e tensão, inclusive menor do que foi representado lá naquele slide específico, tá? Então isso está contemplado, isso está disponível sim.
Na solução convencional, o transformador é vendido separado. No caso do Vacomil, o transformador faz parte do produto? Que sim. Sobre certificação. No caso, para o mercado de marinha offshore, o mercado brasileiro deve possuir certificações exigidas pelos mercados, exemplo, DNV e Lloyd? Não sei responder essa pergunta. A gente pode anotar aqui e responder depois para a pessoa específica aí que nos questionou. Tá? Vamos lá. Tem uma pergunta aqui sobre qual a temperatura ambiente máxima de operação desse equipamento. Puxa, eu não me lembro de cabeça de manual, mas acho que é algo entre 45 graus, né? Ele em operação normal pode trabalhar até 40 graus e até 50 graus com uma redução de potência, né, com o famoso derate. Então, até 40 graus de temperatura ambiente, o equipamento trabalha a plena carga, e o limite dele é 50 graus, mas aí fazendo uma curva de derate. Vamos lá. As proteções de entrada são fornecidas na solução padrão ou é um módulo adicional? Ela não é fornecido o disjuntor de proteção com as funções características, né? Aquele relé com multiproteção. Então, isso estaria no escopo de quem vai fornecer o disjuntor de média com o relé de proteção, tá? Com as funções de proteção. Vamos lá. No caso de um transformador externo ao drive, a necessidade de uma especificação no fator K diferente de 1? A baixa distorção harmônica, né? Não há necessidade, não. Até porque mesmo como o drive já possui o transformador dele, né, ele acaba virando um isolante também, né? Acaba não tendo esse problema. Sim. E aí eu consigo ser amigável, né, com rede e com motor, né? Então isso que eu já falei anteriormente, não existe nenhum ponto de preocupação. Ele foi concebido para você simplesmente abrir e remover ali uma partida compensada, um autotransformador, alguma coisa antiga que não modulava, e colocar o drive trazendo o benefício da modulação, só que sem trazer aqueles dois inconvenientes que são refletidos para a entrada e para a saída. Então não há preocupação. Qual a tolerância de variação de tensão da rede sem que haja falha ou parada do equipamento? As típicas de mercado são 10%, né? Então você pode ter variação em frequência de 5 e de tensão em 10, tá? Esse é o que se aplica ao produto. Você tem uma tolerância de até mais ou menos 10%, né, na entrada. Isso de forma contínua, né? De forma eventual, você pode ter um pouco mais, né? A gente pode buscar nos manuais. Mas de forma contínua é isso. Vamos lá, a gente vai ter tem mais uma pergunta aqui. E a gente consegue encerrar. No caso do bypass de célula, é prudente solicitar o drive com célula a mais para compensar a redução da entrega? Essa pergunta é interessante, mas a resposta que ela é conceitual. Então, o usuário vai Só um minutinho, Garbin, seu áudio não tá saindo. Tá indo? Ok, legal. Essa pergunta ela é interessante, porque eu acho que a resposta ela não está tanto conosco, mas com o próprio responsável pelo processo. Então, se for importante para você não ter perda de volume produzido, enfim, essa análise de risco, né, e de ser aceito ou não pelo processo, ter perda de produtividade, então você deveria pedir uma célula redundante, tá? Isso daí não é algo que, via de regra, vai tornar o produto muito mais caro. Então,
você pode fazer um exercício e verificar o quanto é importante para você ter essa redundância. Tá? Tem mais duas perguntas aqui, a gente consegue encaixar ainda no horário, a gente conseguir finalizar. Tem aqui perguntando se a gente tem o protocolo de Modbus RTU no equipamento. A gente viu que sim, né? Que há sim a possibilidade de usar o Modbus RTU e todas as outras redes que também estão na tela. Uhum. E a última pergunta, que até linkada a duas perguntas que tivemos, né? Que o pessoal pergunta que se o equipamento passar dessa variação de 10%, ele entra e falha ou corta a potência, né? Faz um derate de potência. A gente sabe que o equipamento ele trabalha com mais ou menos 10%, entregando a potência plena dele. Porém, ele pode trabalhar com até menos 30% da nominal sem desarme. Até 30% da tensão sem desarme ele atua, porém aí sim ele vai ter uma perda de potência, né? Ele vai fazer um derate de potência que pode variar de 90% até 70% dessa perda de potência. Então, assim, o equipamento ele suporta uma variação de tensão de mais ou menos 10% da entrada, funcionando a plena carga de forma nominal, e pode trabalhar até com menos 30% da sua tensão nominal sem desarme, porém com uma limitação da entrega da potência dele que varia de 90% até 70% da potência nominal, certo? E só mais uma para fechar aqui, até para reforçar, em cima de uma pergunta, esse vídeo, essa apresentação vai estar disponível no canal do YouTube da Danfoss, né, na Danfoss Brasil, vocês podem pesquisar, e vai estar tudo disponível justamente até com a gravação, os comentários aí do Garbin. Ok, maravilha, obrigado. Esperamos que esse webinar tenha sido de grande valia para todos vocês. E antes de nos despedirmos, queremos convidá-los a nos seguir em nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e também no nosso canal no YouTube. Também convidamos a nos inscrever nas nossas newsletters, que vocês podem ver as atualizações dos produtos, todos os webinars também. Vocês podem encontrar essa inscrição no site. Em nosso site, colocando a revista Solutions. Na pesquisa também poderão encontrar a nova edição, onde poderão ver os casos de êxito, aplicações de produtos e novidades relevantes. Em continuação, apontem a câmera do celular no QR Code ao lado para acessar a nossa agenda de webinars em nosso site. Ou caso preferirem, pode digitar webinar.danfoss.com.br que podem encontrar também a nossa agenda de webinars. E para finalizar, se tiverem alguma dúvida, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente através do e-mail sac.brasil@danfoss.com ou até o nosso 0800, que vocês podem encontrar algumas dúvidas, também manter o contato com nossos vendedores. E novamente, eu agradeço a participação de todos. Esperamos nos encontrar nos próximos webinars, nos próximos eventos. Tenham um ótimo dia.